Aqui no nosso vídeo quero falar sobre o Danilo Santa Cruz, ainda dando sequência nessa sua novela, após uma entrevista ainda naquele, se eu não estiver enganado, no mesmo dia que surgiu ali o caso, né, que ele não assinaria mais com o Goiás, o seu representante, um dos seus empresários aqui, principalmente no território brasileiro, onde ele havia assinado 15 dias antes, né, de chegar aqui ao Goiás. Ele não sabia a respeito dessa história e comentou sobre na Rádio Bandeirantes, né, aqui de Goiânia mesmo, muito obrigado à rapaziada, sobre o que havia acontecido, né, esclarecido os fatos. Ele disse que não sabia a respeito desse assunto, desse acordo juntamente com o Rosário Central, e garantiu que foi o Goiás que não quis mais dar sequência na negociação após ser consultado nesse seu vínculo juntamente à Federação Argentina, que avisou a CBF e aí sim repassou esse formulário ao Goiás, né, identificando esse seu contrato já assinado com o Rosário Central. E segundo o próprio empresário do atleta, não tinha nenhum tipo de problema ir para frente nessa história, já que o contrato que ele havia assinado no Rosário Central não constava o mesmo valor, por exemplo, quando foi apresentado no pré-contrato. Basicamente, o Danilo Santa Cruz ele assinou com uma intenção de defender o Rosário Central na temporada de 2023. Entretanto, o valor que ele havia colocado em dólar, na hora que ele foi assinar o vínculo, aí sim, em definitivo, estava em pesos argentinos. Dessa forma, um pré-contrato ele não é a mesma coisa de um contrato definitivo, e sim um acordo que ainda falta ser registrado, por exemplo, na própria Federação Argentina, na Junta de Trabalho, enfim, outras várias burocracias antes desse acerto. Mas já tinha essa assinatura. Segundo o próprio presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, ele já tinha um contrato de fato assinado com o Rosário Central e não um pré-contrato, como havia comentado, né, o seu próprio empresário. Enfim, em rosqueira danada, mas segundo o representante do jogador aqui no futebol brasileiro, se falasse hoje para voltar e assinar com o Goiás, ele fecharia novamente esse acordo, ou seja, não descartando, não fechando as portas, né, para o maior do Centro-Oeste nessa ocasião. Mas segundo o próprio Paulo Rogério Pinheiro, não existe a menor possibilidade desse acordo, muito por conta da quebra de confiança entre as partes, né? Não só dos seus empresários, do próprio jogador, juntamente com a diretoria. Porque se assim, beleza, o valor não estava do jeito que gostaria, mas não é possível, né, você fazer uma inscrição de um jogador que não está, por exemplo, livre no mercado, que tem um contrato com a outra equipe. A mesma cautela que o Goiás teve, por exemplo, no caso do Johnny Lucas no ano passado, onde ele não encontrava a rescisão dele de contrato com o clube belga, por isso que o Goiás não inscreveu o jogador no Campeonato Brasileiro, porque poderia tomar, por exemplo, a punição de até 2 temporadas sem contratações. Isso poderia acontecer tranquilamente também, caso o Goiás fizesse o mínimo registro na CBF, no boletim informativo diário, né, o famoso BID, nessa temporada de 2023. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa situação. Segundo o Paulo Rogério Pinheiro na sua entrevista, ele já tinha um contrato assinado, contrato indefinitivo e não um pré-contrato, que aí sim, no pré-contrato não tem como você consultar se o jogador já tem um fechado, apenas comunicar a atual equipe, né, que está negociando com o jogador. Tem essa conduta ética entre as partes. Ele gera aí alguns deveres e obrigações, mas o contrato ainda não está fechado, no caso da assinatura de um pré-contrato. E o Danilo Santa Cruz, segundo informações do seu empresário, ele assinou uma intenção de contrato com o Rosário Central. Segundo Paulo Rogério Pinheiro, já era um contrato em definitivo. Enfim, uma bagunceira danada. Acho melhor deixar essa situação de lado, mas enfim, no mínimo curiosa essa declaração de que se hoje o Goiás voltasse atrás, o Danilo Santa Cruz fechava aqui com o Verdão.